Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, 11 de agosto. E você confere no programa de hoje as declarações de patrimônio dos candidatos ao governo do estado, os principais eixos temáticos que vão dominar os debates neste ano, uma nova aliança formada pelo governador Ronaldo Caiado e ainda uma entrevista exclusiva com o candidato ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores, Volmir Amado. Os pré-candidatos dessa eleição em Goiás começaram a declarar os seus patrimônios à Justiça Eleitoral. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, foi o primeiro entre os postulantes ao Palácio das Esmeraldas. Ele declarou na última terça-feira, dia 9, um patrimônio de R$ 950 mil, enquanto seu vice, Euler Cruvinel, também do Patriota, declarou algo próximo de R$ 2,5 milhões. Na tarde do mesmo dia, Edgar Diniz do Novo informou à Justiça Eleitoral um patrimônio de cerca de R$ 1 milhão, enquanto Jamil Said, o seu vice, declarou um valor de aproximadamente 4,4 milhões. Dos postulantes ao Senado, 3 já informaram seus patrimônios até amanhã desta quarta-feira. O delegado Valdir Soares, do União Brasil, Alexandre Baldi, do PP, e Marconi Perillo, do PSDB. Baldi declarou um valor aproximadamente de 3,1 milhões, enquanto o delegado Valdir disse possuir um patrimônio próximo de 1,1 milhão. Enquanto Marconi Perillo, por sua vez, declarou um patrimônio de 7,3 milhões de reais. Para acompanhar detalhes sobre as movimentações desses candidatos e suas declarações ao Tribunal Superior Eleitoral, você pode ficar de olho no nosso site, hoje.com, na internet. Bom, mudando de assunto, agora falaremos da coluna Xadrez, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, onde o assunto da vez são os temas centrais de cada candidato ao governo estadual. Eles dão foco na retomada do crescimento da economia, geração de empregos e renda e também questão da segurança pública, saúde e educação. Aqui está a análise do Wilson Silvestre, acompanhada daquela charge. Todo esse material analítico você pode conferir também no nosso site. Lá você vai encontrar o jornal impresso, disponível inteiramente gratuito, de maneira digital. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, formou uma aliança com o governador do DF, Ibanez Rocha, do MDB. Durante encontro que aconteceu ontem, dia 10, na casa da deputada federal Flávia Arruda, do PL, os governadores decidiram apoiar as candidaturas um do outro. A reunião contou com a participação de 11 prefeitos da região e também do ex-governador do DF, José Roberto Arruda. No encontro, também ficou definido o apoio desses prefeitos à candidatura de Arruda ao Senado. E agora é o momento da entrevista exclusiva com o candidato ao governo de Goiás pelo PT, Volmir Amado. Ele fala um pouquinho das suas propostas e das suas intenções caso termine eleito no pleito que se aproxima. Começa agora o momento especial do Momento Político, a entrevista com Volmir Amado, candidato pelo Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás. Volmir, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, bom dia, saudação a você, Felipe, e a vocês que nos acompanham. Eu gostaria de começar a nossa entrevista, Volmir, fazendo uma pergunta que eu acho que é comum, né? O senhor não é um político de carreira e, mesmo assim, se lançou ao governo do estado numa eleição difícil, né? Contra o governador Ronaldo Caiado, que tem uma larga experiência, contra o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, né, que administrou a segunda maior cidade do estado, contra o Vitor Hugo, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e até contra o Marconi Perillo, que apesar de ter desistido agora, né, até ontem, vamos dizer assim, era um propenso candidato e que tinha uma larga experiência não só no governo, mas também por outros setores da política. Por que esse desafio? Por que o senhor se viu nessa missão de mergulhar rumo ao governo? Sobretudo, esse momento eu vejo que não é propriamente as eleições que são difíceis e o páreo que seja difícil. Este é desafiante. Difícil está a vida na sua situação econômica,
social, humana e ambiental. Porque o processo eleitoral tem começo, meio e fim, mas a vida continua. Então é por isso que resolvi enfrentar o desafio para enfrentar a vida difícil que aí está. A vida difícil dos que passam fome, a vida da devastação ambiental, a vida de enormes desafios que a sociedade brasileira e goiana enfrentam. Então lancei candidatura para isto, para ajudar Goiás e o Brasil a superar o problema da fome, o problema do despejo, o problema do desmatamento, para colaborar na geração de emprego, no desenvolvimento econômico, na melhoria, expansão e qualidade da educação, na oferta universalizada da saúde, atendendo aos mais vulneráveis, na superação das imensas dificuldades de desentendimentos, de ódios plantados na sociedade, no desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Candidatei-me exatamente para poder liderar um processo que coloque o nosso Estado num grau de liderança de economia sustentável, de desenvolvimento humano e social. Eu candidatei-me, sobretudo, para fazer uma entrega de vida. Nessa altura de minha idade, poderia entrar numa zona de conforto, recolher-me, cuidar simplesmente da família, mas achei que devo dedicar o tanto de anos que Deus ainda me reserva para cada cidadão deste Estado, sobretudo aqueles que estão mais esquecidos, os que estão em maiores dificuldades, os mais excluídos. É para eles que faz sentido consagrarmos o caminho da política, os cargos, o poder, porque eles querem ser, sobretudo, e deveriam sê-lo, um grande ministério, uma grande expressão de serviço para os que mais precisam. Agora, como eu coloquei agora há pouco, o fato do senhor não ter uma carreira política, como os demais que eu citei, não quer dizer que não tenha experiência com gestão, não é isso? Olha, eu tenho 37 anos de professor, eu tenho 28 anos de gestão, destes quase 20 anos como professor. Eu tenho toda a capacitação também acadêmica, graduação, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Além da minha experiência na educação, Felipe, também tenho uma experiência no campo da pastoral. Eu trabalhei em coordenação pastoral, estive em contato com pastorais como a Pastoral da Criança, a Pastoral da Terra, a Pastoral Familiar, os movimentos eclesiais. Eu atuei aqui na Arquidiocese de Goiânia, nas dioceses de Goiás, na coordenação, na presidência do Conselho Nacional do Laicato Católico do Brasil, no Conselho de Leigos do Cone Sul. Eu fui presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Eu acho que isso qualifica, não é? Qualifica como presença pública, torna-me conhecido, mas, sobretudo, a minha biografia não está atrás da cortina. Não é uma biografia da penumbra. Pelo contrário, é uma vida dedicada à comunidade, no esforço da generosidade, de ajudar as pessoas ao desenvolvimento humano, a potencializar a organização social, a superar os problemas que são enfrentados, a construir um mundo mais justo, mais fraterno. Então, veja, há muitas formas de construir carreira. Tem aquela carreira que é da política partidária, mas tem a outra que é a política do bem comum, a política da presença social. Assim, claro que você também faz política no campo da comunicação, o professor no campo da escola, o outro no campo do comércio, da empresa. Enfim, as diversas atividades que exercemos também compõem uma carreira e uma presença pública, cada um a seu modo. Eu trago toda esta experiência pastoral e educacional, assim, a serviço deste Estado, e creio que esta é uma experiência relevante. Agora veja também, aqueles outros que aí estão assumindo cargos políticos, quando se apresentaram para a política, eles não tinham experiência de gestão, por exemplo. Vieram a ter experiência de gestão agora, nos cargos. Eu trago já um histórico de experiência de gestão que espero enriqueça a gestão pública. Valmir, eu te faria inúmeras outras perguntas, né? São várias as curiosidades. Inclusive, eu aproveito para lembrar a você que está nos acompanhando que teremos na edição de amanhã do Jornal Impresso do Hoje
uma entrevista bem robusta com o Volmir. Você pode acompanhar lá várias outras perguntas que não serão feitas nesse quadro aqui. Mas para a gente finalizar, Volmir, eu queria trazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade social, né, do clamor do povo. Caso o senhor termine eleito, na disputa que se aproxima, qual seria a sua ação imediata a partir do momento que o senhor sentar naquela cadeira? Qual seria a sua ação prioritária? Primeira. A primeira, Felipe, é no primeiro dia de governo, nós aqui em Goiás, eu e Lula no Brasil, fazermos um grande programa, jamais visto no país e em Goiás, de superação da fome e da miséria. Sobretudo de superação da fome, para que todas as pessoas possam ter pelo menos 3 refeições do dia, para poder tomar o café da manhã, para poder ter o almoço, para poder ter a janta. Primeira coisa, porque a fome tem pressa, a fome não espera. Claro que isso como programa global, que implica uma organização, centrais de abastecimento, potencialização da agricultura familiar e daqueles que produzem o alimento, para tirar a população, os mais de 400 mil goianos que passam fome, os 1.800 que têm insegurança alimentar, eles não sabem se terão a refeição seguinte para que estes tenham a segurança da vida. E depois a isso se somam outras ações emergenciais e delas o desmatamento zero, quer dizer, toda a situação de ilegalidade, da destruição do bioma cerrado, pois que isso seja interrompido, e do despejo zero, porque nós temos mais de 5 mil pessoas que estão em áreas de situação de risco vulnerável, que estão já com ordens de despejo e que não tem para onde ir. Então isso implica emergencialmente um plano de moradia que possa acolher de um modo intermediário até que suas moradias definitivas sejam colocadas, construídas. Mas realmente o primeiro maior plano, o emergencial, é este de zerar a fome aqui em Goiás, um estado que é um celeiro de produção de comida, que consegue alimentar toda a Ásia e toda a Europa, que enche toneladas de carne, de milho, de soja, de suco, de frutas e que exporta para asiáticos e europeus e que deixa seu povo passar fome. Então, fome zero será o princípio fundamental, um princípio não só político e de governo, mas um princípio ético em defesa da vida e da justiça social. Perfeitamente. O momento agora para as suas considerações finais. Fique à vontade. Quero desejar a você, nesse momento das eleições, um profundo engajamento. Eu quero colocar a minha vida apostada na dedicação, com generosidade, com altruísmo, com seriedade, com compromisso em defesa da vida, da paz, da justiça, da fraternidade, da superação dos ódios, da violência, do feminicídio, do patriarcalismo, do machismo, da proclamação da justiça social, mas sobretudo da construção da fraternidade. Um Estado que se desenvolva, que cresça economicamente, que tenha acesso à saúde, à educação, à moradia, ao emprego. Um Estado mais justo, com sua importância, não um Estado máximo, inchado, mas não um Estado mínimo, um Estado indutor, um Estado líder, um Estado que cria políticas públicas a serviço do Estado e do país. Então, queria colocar a minha vida nessa aposta e neste projeto. Quero dizer também que aqui em Goiás, o candidato do presidente Lula ao governo de Goiás chama-se Volmir Amado e que o próximo governador de Goiás será um professor. E eu confio, portanto, no seu discernimento, confio para que ajude aos demais, para que ninguém venda o seu voto e para que votemos num projeto consistente, solidário, um projeto que possa alavancar Goiás na partilha, na justiça e no bem comum. Um abraço a você. Muito obrigado por aceitar nosso convite e boa sorte na disputa, meu amigo. Que seja boa para o senhor. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Retomamos agora a programação normal do Momento Político.
Esse foi o bate-papo com o Volmir Amado e aproveito para reforçar mais uma vez que temos uma entrevista ainda maior, mais robusta e mais detalhada com o Volmir na edição impressa do jornal de quinta-feira. Basta você acessar o nosso site hoje.com na internet e procurar pelo documento impresso em sua versão digital. Ele está disponível inteiramente de maneira gratuita. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma edição do Momento Político até aqui. Eu agradeço a sua companhia como de costume e eu aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá!